Olá, meu povo, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Passando mais uma semana, mais uma vez, para trazer mais um vídeo aqui nesse canal. E dessa vez eu tô mais uma vez sumida por aqui. Peço até desculpa para vocês, né, por não estar mantendo uma frequência aí nos vídeos. Já tem umas semaninhas que eu não apareço por aqui. E eu não sei nem se deu mês, mas já tá quase dando um mês aí. E eu resolvi também não me cobrar tanto por isso, porque a gente às vezes deixa de fazer algumas coisas realmente por não poder e não por não querer. E eu já sou uma pessoa que me cobro muito, né? Eu já falei aqui em outros vídeos pra vocês a respeito de não conseguir fazer as coisas que eu quero fazer, porque eu coloco muita tarefa, eu coloco muita coisa na minha rotina. E eu acabo depois não dando conta de tanta coisa que eu quero fazer. E aí eu quero trabalhar, estudar, eu quero praticar esportes, eu quero fazer muita coisa e ainda tenho que ter tempo para a família, tempo de qualidade com as pessoas que eu gosto, tempo para descansar, tempo para cuidar da minha saúde. Há 2 semanas, 3 mais ou menos atrás, eu tive resfriado. E aí, por ficar resfriado e não respeitar o descanso que o meu corpo precisava, eu sempre caio nessa. Acho que eu melhorei, aí eu fico com saudade de pedalar, de colocar uma carga maior nos meus treinos de musculação e acabo voltando depois a ficar resfriado de novo porque a imunidade cai. Então, assim, não façam isso. Eu sempre caio nessa de que, eu tô bem, aí eu coloco muita coisa, começo a agitar, não dou o descanso que o meu corpo necessita e volto a ficar doente novamente. Então, tudo isso intensificou, né, os motivos para eu não estar aparecendo aqui. E a cara não fica boa, né, a gente fica com olheira, a voz não fica legal, não dá uma entonação legal e né, as vias aéreas ficam muito ruins, para falar fica ruim, tava tossindo muito. Então, assim, N motivos, né, para não estar aparecendo aqui. Mas vamos para o que interessa, vamos falar de saúde, vamos falar de alimentação, vamos falar de dieta, vamos falar de estilo de vida saudável, que é o que eu sempre venho falando aqui para vocês. Como eu sempre falo, vai ser esse o meu nicho, eu gosto de falar sobre isso, das minhas experiências para vocês. E hoje eu vim falar a respeito de como a minha alimentação mudou no decorrer desses anos aí. Já são mais de 5 anos, né, testando alimentos em mim, testando tipos e modelos de alimentação que mais combinam com a minha rotina. E a gente tem a rotina muito, às vezes, variável, a gente muda, eu mudei de cidade, a gente muda de emprego, a gente muda de casa, e com isso as coisas mudam, a nossa alimentação muda, o lugar onde a gente compra as coisas que a gente come muda. Então, tudo isso, né, influencia para que a gente não tenha exatamente a mesma alimentação a vida toda. E com isso, junta com as minhas necessidades também individuais, que eu sempre falo aqui para vocês, que eu tenho um intestino muito devagar, letárgico, que não gosta de trabalhar e ele é bem preguiçoso. Então eu tenho que tratar ele com muito carinho, com muito cuidado, para que eu consiga ter realmente uma vida de qualidade, como é que fala, um bom funcionamento do meu corpo. Porque o intestino é a base do bom funcionamento de qualquer corpo, porque depois do nosso cérebro, o nosso intestino é o nosso segundo cérebro, se não da mais importante parte do nosso corpo que a gente precisa dar muita atenção. Então, ficar sem ir no banheiro longos dias, 7 dias, não é normal. Ir no banheiro várias vezes, ter diarreia com frequência também não é normal. Então é muito necessário que a gente dê uma atenção individualizada e respeite, né, a forma com que o nosso corpo ele nos fala, porque ele fala para nós, né? O nosso corpo ele transmite sinais e a gente precisa estar atento a esses sinais. A gente precisa estar atento àquilo que o nosso corpo está falando. Então, se o intestino não está legal, procure um nutrólogo, alguém que cuide dessa área em específico, ou pelo menos um nutricionista que vai conseguir pelo menos te ajudar a dar o pontapé inicial e tentar descobrir se você tem algo. Mas voltando ao assunto de alimentação e de como a minha alimentação mudou nesse decorrer de anos aí, tentando descobrir o que seria melhor pra mim, eu já experimentei tudo que é dieta que vocês imaginarem, tudo que é estilo de alimentação que vocês imaginarem.
Já teve low carb, já teve cetogênica, já teve dieta do ovo, já fiquei sem comer glúten, açúcar e leite durante anos, mentira, durante meses, quase um ano, eu fiquei 11 meses ano passado sem comer açúcar e basicamente isso sem comer glúten e leite também. Não é fácil, não é uma coisa que eu sugiro que seja de uma forma para generalizar para ninguém, eu sempre falo isso aqui para vocês, só que eu gosto de ser o meu próprio laboratório, então eu testei várias dessas coisas até descobrir que a carne era o que me deixava mais indigesta de uma forma geral e depois o glúten. Então são as duas coisas que eu tento priorizar não comer, porque é o que me faz mal, é o que me deixa estufada, é o que dificulta a minha digestão e isso é a minha individualidade. Mas eu vim falar aqui pra você que tá às vezes tentando fazer dieta há tempos e eu não consigo, Mirelle, eu começo e paro, eu tento e não dá. Primeiro vai entrar a questão do hábito, que eu já falei pra vocês, que é necessário insistir pelo menos 20 ou mais dias para conseguir criar um hábito, e uma vez o hábito criado, você consegue manter isso pro resto da sua vida em qualquer lugar que você esteja. Depois disso, às vezes, o que funciona para uma pessoa não funciona para outra. E para isso, você precisa se comunicar com um profissional que te ajuda, com um nutricionista que te acompanha, ou ter paciência consigo mesmo. Porque antes de eu descobrir a nutrição e começar a cursar e graduar nutrição, eu não tinha ideia e nunca fui acompanhada por um nutricionista. Eu só sou curiosa. A minha vida inteira eu fui curiosa. Eu gosto de fuçar. Eu falo que assim, eu não sei fazer isso, mas eu vou descobrir como é que faz. Então eu não paro até eu descobrir, sabe, aquilo que eu quero. Então eu leio a respeito, eu vejo vídeos a respeito, eu vou atrás de informação. Então eu não tive um acompanhamento com um nutricionista antes de começar a me graduar. E depois disso a gente começa a ter contato com os nossos tutores na faculdade e a gente começa a se aprofundar mais em estudar a respeito dos assuntos que regem, né, o bom funcionamento do corpo. E aí eu consegui ter um pouco mais de clareza e me cuidar melhor e ajudar as pessoas à minha volta já cursando a nutrição. Mas antes disso eu não tinha o acompanhamento de um profissional. Se você não tem, você precisa ler a respeito, você precisa ter paciência e começar a conhecer o seu corpo. Isso se chama autoconhecimento. Então, às vezes, a primeira dieta que você vai fazer, a primeira mudança alimentar, a primeira oportunidade que você tiver de reeducar o seu corpo para ter hábitos saudáveis não vai ser tão fácil, não vai ser tão rápido, não vai ser como você gostaria. Então, assim, tem que ter um certo tipo de paciência. É isso que eu vim aqui falar para vocês. Eu não tenho um estilo de vida hoje bem equilibrado e focado em ter saúde e longevidade fácil assim, não foi rápido, não foi da noite pro dia. São mais de 5 anos tentando estratégias alimentares até achar aquilo que mais combina com o meu corpo. E o que mais combina com o meu corpo, eu, Mirelle, é uma alimentação mais pura, mais plant-based, que a gente fala, é a base de plantas. Então assim, eu funciono muito bem com legumes, vegetais, arroz, sabe? Ovo ainda cai um pouquinho mal, mas ainda dá pra comer, porque às vezes eu preciso dar uma energizada com proteína. E assim, o meu corpo se adaptou. Eu, Mirelle, mas eu precisei passar por um processo e achar a base da minha alimentação e aquilo que me faz bem. E de verdade, gente, não precisa ser terrorista com ninguém, a gente não precisa colocar medo em ninguém, a gente não precisa fazer com que as pessoas queiram fazer aquilo que a gente faz. Eu não preciso vir aqui e colocar terror em você e falar você tem que ter uma alimentação a plant-based igual a minha. Não! Você tem que ter uma alimentação que combine com você. Tem pessoas que têm um funcionamento do intestino perfeito e nem todo alimento que pra mim faz muito mal faz para outra pessoa também. Então a gente tem que respeitar a individualidade do nosso corpo. E é isso que eu quero concluir com você. Se você está começando agora a querer ter hábitos saudáveis, comece a testar coisas que funcionem para você. Se você não tem um nutricionista, eu te instruo a ter, porque às vezes não é fácil de entendimento para todo mundo a parte da nutrição do corpo. Mas é para isso que existem os nutricionistas. E se você não tem, eu não posso pagar agora, procure a unidade de saúde da sua cidade, do seu distrito, do lugar onde você mora. Sempre tem no postinho de saúde um nutricionista para acompanhar. Eu já fui a postinho de saúde que tinha nutricionista
e eu tive a oportunidade de conhecer profissionais muito bons, inclusive, né, atendendo, que tinham carinho, amor para poder cuidar da gente lá. E se não, ainda não tenho essa oportunidade do postinho também, comece a ler a respeito, comece a priorizar aquilo que Deus fez para você alimentar o seu corpo. Fuja dos industrializados, fuja dos ultraprocessados e coma comida de verdade. Mas ainda assim, dentro da comida de verdade, existem coisas que deixam o nosso intestino com dificuldade, deixam ele letárgico e dificultam o funcionamento dele. Eu, por exemplo, não posso comer feijão, abóbora, repolho, batata doce. Se juntar isso tudo, nossa, causa um estufamento muito grande e eu tenho uma dificuldade maior ainda de digerir. Às vezes eu fico de 6 horas da tarde de um dia até 3 horas da tarde do outro, ou seja, dão 18 horas de jejum para eu conseguir de fato sentir que aquilo ali digeriu e foi embora e deu certo. Ah, Mirelle, você é louca, fica 18 horas sem comer, para vocês verem como é demorada a minha digestão. Essa é a minha individualidade, às vezes acontece com você, não são todos os alimentos que digerem bem no seu intestino. Então você precisa respeitar essa sua individualidade e evitar esses alimentos. Ah, mas o feijão tem ferro, alimento tal tem essa tal vitamina e a gente precisa comer carne. Gente, sempre tem uma solução, sempre tem uma saída, sempre dá para poder repor de alguma outra forma. Para o ferro a gente consegue suplementar, tem outros alimentos que tem ferro, uma couve, verduras de folha verde, escuro, né, e B12 da carne, a gente consegue suplementar e tem tantas outras sementes e outros nutrientes que tem fonte de B12 riquíssimas também presente nelas. Então a gente consegue, né, procurando informação, procurando estar sempre ali por dentro de ler e ir atrás, né, de informações a respeito. Então a gente consegue repor de outra forma. A gente só precisa conhecer o nosso corpo. Então paciência. Se o seu plano alimentar não está combinando com você, não está dando certo, fale com o profissional que está te ajudando. Só que não desista, não pare por conta disso. Tem anos que eu venho aí nessa caminhada e agora eu achei uma alimentação que combina comigo, que o meu corpo gosta. E não é sacrificioso, não é difícil. Eu gosto da minha alimentação, não comer carne não é difícil pra mim, eu não sinto nenhuma falta. E essa é a minha individualidade. Então procure a sua, ache aquilo que te faz bem, fala pro seu profissional que te acompanha e você vai achar um equilíbrio. Sabe? Então é isso que eu vim aqui falar com vocês. Não desistam, não parem, priorizem a sua saúde, priorizem ter anos de vida para poder passar com a sua família, com as pessoas que você ama, para fazer aí diferença, né, no meio que você convive e ter muita vida para esbanjar. Porque uma vez que você cuida do seu intestino, da sua alimentação, você é uma pessoa bem-humorada, você é uma pessoa bem disposta, você é uma pessoa de bem com a vida e que quer viver, que tem vontade de viver e que quer ter longevidade, quer viver muitos anos. E para isso precisa ter um olhar muito mais atento e muito mais cuidadoso para com a saúde, senão não será possível ter muitos anos de vida pela frente. Porque aí vem as doenças crônicas, vem as doenças, né, infelizmente diabetes hoje é considerada doença, infelizmente ou felizmente eu não sei, mas é um alerta. Hipertensão, vem todos os tipos de doença que às vezes seriam poupados porque são doenças que advêm do cuidado com a saúde, da falta de exercício físico, da falta de uma alimentação bacana e nutritiva. Então, gente, cuidar da saúde te poupará de vários problemas no futuro, né? Então é isso que eu vim aqui falar com vocês. Deem uma atenção mais redobrada, cuidem de vocês e espero que esse vídeo tenha sido de grande valia para vocês. Desculpem o barulho, eu moro perto de uma BR, então não tem como, às vezes acaba saindo aí um barulho de carro, de ônibus, de caminhão. E é isso, eu vim só deixar esse recadinho aqui para vocês. Um beijo e tchau, tchau.